pela nossa equipe de orquestra, nossos músicos, é bem verdade que hoje tivemos aqui um grupo reduzido de músicos, mas eles sempre procuram um hino que tem tudo a ver com a palavra. Deus abençoe. Quando eu vi os irmãos cantando Senhor, manda já o seu poder, eu fiquei feliz. Quantos creem no poder de Deus ainda, meus irmãos? Quantos creem ainda? Eu ainda creio. A frieza ainda não tomou a minha vida. Eu não deixei de ser pentecostal. Não paro de dar glória a Deus, nem de dar aleluia. E a Assembleia de Deus ainda continua sendo um povo que crê no poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor e eu quero falar nesta noite sobre os 5 impactos do Pentecoste. Os que encontraram Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, digam amém, amados? Eu vou ler o primeiro, vocês leem o segundo comigo, tá bom? Leem o segundo comigo. Vamos fazer assim, para que todos que estão ao vivo possam acompanhar o áudio também. Vamos lá? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, igreja? Senhor, fala conosco mais uma vez pela Tua palavra. Nós precisamos, ó Senhor, ouvir a Tua palavra, ser edificado pela Tua palavra. Toma-me nas Tuas mãos, Tu sabes das minhas limitações, eu preciso tanto de Ti, Senhor. Fala conosco nesta noite, para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz amém, amados. Podeis assentar. Meus irmãos, falar de Pentecostes é falar de uma das essências, ou por que não dizer, da essência da nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós somos considerados como crentes do movimento pentecostal. E o termo movimento pentecostal, ele tem a sua gênese, a sua origem, exatamente em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Na realidade, esse termo pentecostal, ele tem tudo a ver com o derramamento, com a efusão do Espírito Santo de Deus sobre aqueles discípulos que ora faziam parte daquela primeira leva de crentes, também chamados de igreja primitiva, que receberam da parte do Senhor aquele presente maravilhoso que foi a unção do Espírito Santo de Deus. Pentecostes, a palavra Pentecostes em si, o significado da palavra Pentecostes é exatamente um festival judaico anual que acontecia em Jerusalém, também conhecido como Festa das Semanas, ou Dia dos Primeiros Frutos. Era uma celebração dos primeiros rebentos da colheita. Então, quando a colheita começava a dar fruto, então, nos primeiros dias, eles celebravam esta festa chamada Pentecoste. Os irmãos que são conhecedores da palavra de Deus sabem muito bem que o povo de Israel tinha 7 grandes festas. Mas das 7 grandes festas, existiam 3 que eram as mais conhecidas. E todo o homem judeu, ele tinha a exigência de comparecer para celebrar essas principais festas. A Páscoa era celebrada na primavera. Depois, 50 dias após a Páscoa, era celebrado o Pentecostes. E exatamente o termo Pentecostes, ou o termo também Pentecostos, do grego, tem a ver com 50 dias após. E diz respeito a esse período de
50 dias, Pentecostos, do grego Pentecostes. E aí, 50 dias depois, vinha a festa do Pentecostes. A Bíblia nos fala que 7 semanas e 1 dia depois, vinha a terceira grande festa, chamada Festa dos Tabernáculos. Mas Deus escolheu exatamente o Pentecostes para premiar, para derramar, para fazer acontecer o cumprimento da profecia do derramamento do Espírito Santo de Deus. Assim como no Pentecostes comemorava-se, celebrava-se os primeiros frutos de uma colheita, nós também podemos dizer que os primeiros frutos da fé pentecostal, cristã pentecostal, também surgiram exatamente nesse tempo. A primeira leva da igreja que foi constituída por Jesus, quando lemos em Mateus capítulo 16 e 18, se não me falha a memória, 16 e 18, quando Jesus Cristo disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja, a igreja de Jesus, glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus edificou a sua igreja, chamou a Pedro, depois de tantas falhas e erros, o Senhor deu uma nova chance para Pedro, e Pedro agora torna-se o líder desta nova igreja, que até então era desconhecida, mas a partir desse momento ela começa a se desenvolver, e o Senhor então prepara todo o cenário para que essa igreja pudesse crescer, todo o cenário para que essa igreja pudesse ser uma igreja relevante, uma igreja envolvente, uma igreja atuante. Amém, meus amados? Então, o Pentecostes, meus irmãos, ele foi um presente de Deus para a igreja primitiva. Tanto que quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver a preocupação de Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, quem tem a sua Bíblia, abra comigo. A Bíblia diz, Atos 1 e 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós percebemos que Jesus aqui estava preocupado com que a igreja, ela fosse uma igreja cheia da presença de Deus, que a igreja fosse um povo revestido, que a igreja fosse um povo poderoso. Deus nunca teve um projeto com uma igreja, de certa maneira, parada, de uma certa maneira calada, de uma certa maneira restrita. O projeto de Deus foi para que a igreja sempre fosse cheia do Espírito de Deus. Quantos creem que o Espírito de Deus ainda está no meio da sua igreja? Glória a Deus. Mas de uma maneira mais direcionada, irmãos, nós vamos observar que o Senhor então prepara o cenário do Pentecostes. Então eu quero ir diretamente ao ponto, falando sobre os impactos do Pentecostes. Alguns impactos, são pelo menos 5 impactos que eu quero trabalhar com vocês hoje à noite no culto de ensinamento. Mas antes de falar dos 5 impactos do Pentecoste, ou do Pentecostes, nós devemos fazer 4 considerações introdutórias. Primeira consideração introdutória acerca do Pentecostes. O Pentecostes aconteceu em Jerusalém. Aí alguém pode dizer, pastor André, mas o que isso tem a ver com o contexto? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24 e 29. Lucas 24 e 29. Glória a Deus. Se tiver aquele microfone sem fio, aqui, irmão Alberto, para os obreiros que tiver aqui no altar me ajudar, porque muitos irmãos estão assistindo e eles não, se você falar aí, eles não vão ouvir o áudio. Então aqui nós temos como o irmão falar. Quem encontrou aqui Lucas 24, 29, lê para mim, por favor, aqui. Qualquer um dos obreiros aqui do altar. Lucas 24, 29. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia,
e entrou para ficar com eles. Eu preciso corrigir. É 49, me perdoa. 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, meus amados? Ficai aonde, meus irmãos? Em Jerusalém. Então, primeira consideração introdutória: sem obediência não há Pentecoste. Amém? Então, repitam após mim, porque não tem como você falar para alguém. Então, nós vamos falar juntos, tá bom? Mesmo com a máscara, mas é como eu costumo brincar: estamos de máscara, mas não estamos mudos. Podemos falar, tá bom? Digam após mim: sem obediência não há avivamento. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Ficai em Jerusalém. Eles estavam onde quando ocorreu o Pentecoste? Respondam para mim. Eles estavam em Cafarnaum? Eles estavam em Samaria? Eles estavam em Decápolis? Eles estavam em alguma outra cidade da região? Eu poderia falar muitos outros nomes aqui. Eles estavam em Jerusalém. E eles estavam cumprindo a ordem de Jesus. É preciso que as pessoas entendam que sem obediência não há Pentecoste. Pentecoste sem obediência é rebeldia, é movimento, que é o que mais nós estamos vendo hoje. Tantos pregadores por aí, eles pregam para o mundo inteiro, mas não conseguem obedecer os seus líderes. Quantas cantoras que cantam o mundo inteiro, mas não conseguem obedecer a sua liderança e nem os seus esposos. Quantos pregadores jovens que pregam pelo mundo inteiro, mas não obedecem ao pai e nem à mãe. Quantos crentes que pulam, gritam, saltam, correm, mas não são obedientes a Deus nem a sua palavra. Então isso não passa de mero movimento e engano, porque o verdadeiro Pentecoste é quando o crente é obediente na presença de Deus. Jesus falou: ficai em Jerusalém. Se tivesse em Samaria, tinha acontecido? Mas em Samaria também cai poder. Mas o negócio é em Jerusalém. Alguém pode dar um glória a Deus? Mas em Decápolis também cai. Mas é em Jerusalém. Ora, mas lá em Cafarnaum também cai, mas é Jerusalém. Irmão, se o teu pastor pediu para você ficar em Jerusalém, fica em Jerusalém. Não vá querer desobedecer o homem de Deus. Não vai querer fazer o que você pensa, porque na desobediência Deus não opera, mas quando você obedece, a glória de Deus desce sobre a sua vida, meu irmão. Dá para dizer um amém por essa palavra? Obedeça a Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o negócio com Deus era em Jerusalém, precisa ter obediência. Segunda consideração introdutória: o Pentecostes ocorreu em meio à fervente oração. Vamos para Atos 1 e 14. Um dos obreiros me ajude, por favor. Atos 1 e 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Todos esses perseveraram unanimemente em oração. O Pentecostes, ele foi envolvido no manto da oração. Alguém pode dizer amém? Qual era o pano de fundo do Pentecostes, senhores obreiros? A oração. Quando o fogo desceu, eles estavam fazendo o quê? Orando. Eu aprendo que a oração, ela vem antes, durante e depois do Pentecostes. Eu tenho uma mensagem que eu prego: orando antes, orando durante e orando depois. É uma outra mensagem. Porque eu mostro aqui, irmãos obreiros, os discípulos orando antes, orando no meio do avivamento e orando depois do avivamento. Tem muitos crentes que eles só oram antes de receber. Me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Me batiza, Jesus, eu quero. Recebeu, 3 meses de poder, acabou, apagou o fogo. Orou só antes. Não orou no meio e nem vai orar depois. Então, o Pentecoste ocorreu
em meio à fervente oração. Alguém pode dizer amém? Não vamos nos enganar, irmão. Avivamento não é só pulo. Avivamento não é só grito. Avivamento não é só dança espiritual. Avivamento não é só barulho. Você quer saber se uma igreja é avivada? Veja se essa igreja gosta de oração. Dá para dizer um amém? Porque é difícil falar isso hoje. As pessoas não querem mais orar, irmão. Elas não querem mais buscar a Deus. Elas querem um comprimidinho de avivamento. Hoje, quando eu saí da minha casa, eu estava com muita dor de cabeça. Aí lá em casa, a irmã Graziela sempre tem um remedinho chamado ibuprofeno. Quem conhece o ibuprofeno? Muita gente toma ibuprofeno. É um remedinho, né? Eu peguei o ibuprofeno e 10 minutinhos, a cabeça já estava melhor. Agora, para avivamento, não tem remedinho, irmão. Oh, que bom que alguém deu um glória na mensagem. Não adianta tomar uma pílulazinha de poder, uma pílulazinha de unção, uma pílulazinha de glória. Não. Vai passar na hora, depois volta tudo como era antes. Deus quer a sua igreja inflamada pelo poder do Espírito de Deus. Se alguém tiver coragem de dar glória a Deus, pode dar glória a Deus com essa palavra. Deus está em busca de uma igreja que viva no manto da oração. Shabadarakandarábia. Não é só oração no monte. A oração no monte é muito boa, para quem gosta. Não é só oração na igreja, mas é a oração de uma vida de intimidade com Deus. Deus está buscando pessoas que orem a Deus não só para receber o que Deus tem para dar, mas que orem a Deus para ter uma vida de intimidade com Ele. Sharamahassurya. Uma igreja que tenha projetos de oração, uma igreja que tenha planos de oração. Esses dias um obreiro do altar me perguntou: por que é que eu não prego? Eu falei para ele: porque o senhor não ora. Eu falei para ele, ficou com o beiço desse tamanho. Tem oração, o senhor não vem. Tem vigília, o senhor não vem. Quando eu estou de oração, o senhor é o último a chegar, o senhor não ora, eu vou deixar o senhor pregar? Ô pastor, o senhor está muito duro. Eu falei: não, duro não, estou sendo sincero com o irmão. O que um obreiro que não ora tem para falar para a igreja, irmão? Vai encher linguiça. Sim ou não? Vai ficar em cima do púlpito falando. O povo vai ficar desesperado, dizendo: acaba logo, porque não tem nada. Deus não está em busca de homens que falam bonito, homens que pregam bem, homens que têm oratória. Deus está em busca de homens que têm o joelho no chão e vida no altar. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? O avivamento, ele vem em meio, o quê? A oração. Agora vamos para a terceira consideração positiva sobre o Pentecoste. Pentecoste aconteceu com 120 dos 500. Olha que mistério. Leia Atos capítulo 1, versículo 15. Por favor. Mas antes falem após mim. Diga: sem oração não há avivamento. Amém. Agora, vamos para Atos 1 e 15. Por favor. Quem leia para mim, por favor. Um dos obreiros. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, acompanhava-se a assembleia de umas 120 pessoas. Obrigado, irmão Marcos. Aquela assembleia, porque um dos primeiros nomes da igreja primitiva foi a Assembleia dos Santos. Igreja primitiva e também a Assembleia dos Santos. Isso aí é uma coincidência, né? Talvez seja por esse motivo que Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando abriram, porque na verdade quando eles vieram não era Assembleia, era Movimento da Fé Apostólica. Eu sempre falo com peço ajuda aos universitários. Movimento da Fé Apostólica. Aí ele colocou o nome Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, quem sabe fazendo alusão a este primeiramente nome, Assembleia dos Santos. Aquela assembleia ou aquela reunião, porque a palavra assembleia significa o quê? Uma reunião, né? Aquela assembleia tinha ali quantas pessoas ali? 120. Eu li Atos 1:15, porque lá no comecinho do texto
você vai ver que o número dos que reuniram-se no momento da ascensão de Jesus era o número de quantos? Ajuda a igreja, Jesus. E meus irmãos pentecostais, vocês têm que saber essas coisas. Pede para Jesus ajudar vocês. Diga amém, meus irmãos. O pentecostal tem que saber esses negócios, irmão. 500 crentes tinham reunidos lá quando Jesus foi assunto aos céus. 500. Mas aí eles começaram a orar. E à medida que eles foram orando, revelou-se o que ocorre na grande maioria das igrejas e das pessoas e dos obreiros. A desistência, a dificuldade em perseverar em quê? Em oração. De 500 baixou para 400, de 400 irmão Francisco foi para 300, de 300 pulou para 250, até que chegou no 120. Foi um número aproximado. Ninguém sabe se foi 110, se foi 120, mas o número aproximado dos que receberam foi 120 irmãos que receberam o batismo. E quando eu estava estudando, o Senhor falou comigo que para que haja avivamento é necessário persistência, é necessário insistência. Oremachura Mahaya. Eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Receberam 120 daqueles 500. Os 500 irmãos Braz não ficaram, só ficou 120. Porque muitos, eles não conseguem entender, irmão, que as coisas não acontecem na hora que nós queremos. Porque segundo os historiadores da fé pentecostal, nós sabemos que foram aproximadamente quantos dias para o Pentecoste cair? 10 dias. Aproximadamente 10 dias. Para que o Pentecoste viesse. E ao longo desses 10 dias, amados, houve um processo que acontece comigo, que acontece com você, que acontece conosco, que é desistir quando a bênção começa a demorar, que é parar de orar, parar de insistir. Mas Deus está falando com você hoje. Não pare, porque a tua vitória está perto de você. Levante a tua mão direita na altura da tua fé. Diga: eu não posso parar, porque a minha vitória está mais próxima do que eu posso imaginar. Se você puder glorificar, glorifica. Chorebai chera bandoreva raya. Uribicalabarachandarabacaya. Faz quanto tempo que você está orando para Jesus te batizar com o Espírito Santo? Eu estou muito preocupado com os adolescentes da igreja. Muito preocupado com os jovens. E com alguns irmãos também, que não oram mais para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quem concorda com o irmão André, irmão? Eles não estão mais preocupados. Querem saber só de Free Fire, Minecraft, né? Sei lá o nome desse negócio. Querem saber só de jogo. Querem saber só de Netflix. Eles querem saber só de Obaflix. Eles querem saber só de internet. Ah, Jesus, ajuda eu a pregar. E os crentes não querem mais buscar a Deus por coisas espirituais. Alasheb derrévia. Quem sente Deus na casa? Então vejam bem, que o Senhor não está preocupado, irmãos, com o que nós temos na nossa conta bancária. O Senhor está preocupado com o que está no nosso vaso de azeite. Muitos estão orando só buscando casa, carro, cheque especial. Jesus está falando: eu quero dar muito mais para vocês. Eu quero dar o meu poder, a minha glória para você. Quem quer receber o poder de Deus aqui essa noite? Pare de ser tão materialista. Deixa eu tomar um copo d'água aqui. Pare de ser tão materialista. Parece que para você é só dinheiro. Você só pensa no vil metal. Você só dobra o teu joelho para pedir para Deus encher com a geladeira. Você só dobra o teu joelho para pedir para Jesus te dar cartão de crédito. Você só dobra o teu joelho para pedir para Jesus te dar um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada. Você só dobra o joelho para pedir para Jesus te dar um carro, trocar teu carro, fazer alguma coisa. Para com isso, irmão. Carro não expulsa demônio. Cartão de crédito não bota diabo para correr. Cheque especial não resolve vida de ninguém.
Mas uma vida cheia da graça de Deus muda a história de uma nação. Quantos querem receber essa graça de Deus na tua vida? A igreja precisa voltar à essência. A essência, labai, relabai. Olha o que Deus está fazendo aí. Olha o que Deus está fazendo aí, ó. Olha o que Deus está fazendo. Com máscara e tudo, a igreja está dando glória. A essência, eu vou falar, irmão, vou falar, e está indo para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. A Assembleia de Deus hoje tem tudo, tem sons, tem som de primeira, tem prédio de primeira, tem orquestra de primeira, tem tudo de primeira. É como alguém poderia dizer: temos a prata e temos o ouro, mas não temos o levante e anda. Temos tudo que precisamos, mas não temos mais aquela essência pentecostal. E Deus está falando: eu quero que a minha igreja volte ao primeiro amor novamente. Quantos querem voltar ao primeiro amor? Deus está querendo que a igreja volte, aleluia, a perseverança da oração, glória a Deus. Falem após mim: sem perseverança não há avivamento. E em último lugar, irmãos, última consideração positiva: o Pentecoste aconteceu em meio a uma unidade. Em meio a uma unidade. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. Todos reunidos. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Onde, meus irmãos? Mesmo lugar. Todos, não era um, não era outro, eram o quê? Todos. Reunidos em lugares diferentes, no mesmo lugar. Isto é noção de unidade. Amém? Ô Jesus, será que eu falo, Jesus? Lamachandarabahas. Tem sido motivo do poder de Deus não descer em muitas famílias. Tem sido motivo da glória de Deus não se manifestar mais em muitos casamentos, a falta de união no casal. Casais em pé de guerra, culto de ensino, irmão. Não esperem do irmão André muito enfeite de pavão. Eu não fico enfeitando pavão. Pavão já é bonito por conta própria. Eu não tenho preocupação. A mensagem é simples, é arroz, feijão, bem temperado, mas a igreja sai alimentada e dando glória a Deus. Labacharabahaia. Quem está sentindo que Deus está falando aí, diga glória a Deus. Os casais em discussão, em brigas, em dilemas, tantos problemas, os casais não oram mais junto. E a coisa é séria. Tiago, o Judas, se não me falha a memória, disse que se nós como maridos não orarmos para as nossas esposas e não cuidarmos dela, nossas orações não serão atendidas. A coisa é séria. A coisa é muito séria para você, irmão que está me ouvindo hoje, obreiro, crente. Se nós não tivermos unidade dentro da nossa família, nós não podemos ver o poder de Deus acontecer. Está difícil, mas vai dando glória a Deus, que Deus está falando. A desunião dentro da família, irmão, é natural. A família, não tem família perfeita. Toda família tem seu problema. Tem os atritos, tem as diferenças. Sim ou não? Quem concorda comigo, irmão? Perfeição só no céu. Mas eu estou dizendo daquilo que foge ao limite da normalidade. Quantas famílias que já não tem mais paz, não tem mais um sorriso, não tem mais uma brincadeira, não tem mais uma alegria. Tem família que não tem mais aquela alegria de fazer um almoço só para eles. Olha onde eu estou entrando. Tem gente que para fazer um almoço tem que convidar alguém. Irmão, não é para ser assim. Não é para ser assim. É uma doutrina raiz? É uma doutrina raiz hoje, pronto. É doutrina raiz, irmão. Estou pregando o que você nunca ouviu, estou pregando o que você nunca deve esquecer. Você já ouviu isso, mas esqueceu, então Deus está te lembrando. Não precisa chamar alguém, você tem que ter alegria de assar uma carne para você, para tua esposa, para teus filhos. Shabawada racheia. Tem que ter alegria de sentar, comer um cachorro quente, um pastel.
Sai com a tua família, ter a alegria de conversar com a tua esposa. Ou você ter uma amiga mais chegada. Não era para sair, mas agora já foi. Ou você, irmãzinha, tem um amigo mais chegado que o irmão. Vou falar porque Deus está mandando eu falar. Para quem está ouvindo e para quem está aqui. A tua melhor amiga é a tua esposa. Dá para dar um amém? Teu melhor amigo é o teu marido. Vamos parar com esse negócio que está acontecendo nas igrejas. O WhatsApp está ajudando, mas está prejudicando. A internet está ajudando, mas está prejudicando. Os crentes estão chegando na igreja seco, parecendo uma caveira de 7 dias. Porque estão na internet conversando, e o diabo está entrando no meio, fazendo uma bagunça e tirando sarro da tua cara. Mas eu vim dizer que há poder no sangue de Jesus para quebrar. Levante a mão cansado e dá um grito de glória a Deus em Araçatuba. Uribicau até a cheia. Deus quer trazer unidade para dentro da família. Unidade entre o marido e a mulher. Dobrar o joelho, vai orar na madrugada. Chamar na raia. Busca Deus, vai clamar, vai orar, vai buscar. Unidade do irmão com a irmã. Unidade dentro da casa. Unidade pai com filho, filho com pai. Aleluia. Tem que ter unidade, irmão, senão não há avivamento. Unidade na igreja. Eu quero louvar a Deus por esta igreja. Temos problema? Temos. Não somos perfeitos? Não somos. Mas eu estou feliz, eu vejo uma igreja unida, tranquila, assim. Quando tem alguma coisinha a gente resolve. Mas, irmão, tem igreja por aí que o pau canta. O pau cai a folha. É uma briga por cargo, é uma briga por posição, é um que quer reger. Se a outra irmã reger, ela não reger, ela fica bicuda. Se um cantar e outro não cantar, fica bicudo. Se o pregar e ele não pregou, irmão, vou te lembrar porque você esqueceu. A glória continua sendo de Deus. Charamai, choramandaia. Quem pode dar glória para aquele que vive, para aquele que reina? Unidade. Irmão Itamar, Salmo 133, para nós fechar. Você vai ver o que faz a unidade. Não vai dar nem para terminar, irmão. Quantos quer ouvir o fim dessa mensagem aqui? Quantos quer ouvir? Terça-feira que vem eu termino, irmão. Ó, tá tudo aqui ainda, ó. Tem uns 5 impactos, não deu nem para entrar. Só foi as considerações. Se você quiser achar que vale a pena, terça-feira que vem nós estamos aqui para falar a palavra. E você pode vir para concluir. A unidade gera avivamento. Digam após mim: sem unidade não há avivamento. Irmão, quando há uma unidade num ministério, o ministério cresce. É um obreiro torcendo pelo outro. Um obreiro está pregando, os que está atrás está dizendo: Jesus, usa ele, usa ele. Usa ele, usa ele, usa ele, usa ele. Agora, quando não tem unidade, irmão, um está pregando e o outro está torcendo, fazendo oração de macumbeiro. Tomara que não dê certo. Tomara que ele se lasque todinho. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Quando tem unidade numa orquestra é uma maravilha. Deus abençoa, o trabalho cresce. Quando tem unidade numa congregação, o trabalho cresce, Deus abençoa, a coisa vai bem. Quando tem unidade, irmão, no ministério, num departamento, Deus trabalha de maneira gloriosa. Por que o Brasil está sofrendo? Porque não tem unidade nos 3 poderes, irmão. O presidente não consegue governar. O presidente fala uma coisa, vem um STF, muda, e vem outro, muda. É uma briga, uma empurra, e tudo fica travado. Irmão, Deus está me revelando igrejas travadas. Eu estou pregando aqui, Deus está me dando uma visão. Quem tem visão? Levante a mão e dê glória a Deus. Deus está me mostrando, pastor Zé Manuel, uma visão muito terrível. Igrejas travadas sem poder caminhar. O Senhor me mostra como uma caminhonete zero, daquela Hilux. Quem conhece Hilux? Olha a visão que Deus me deu agora. Shebauatai. O Senhor me mostrou uma caminhonete nova, aquela Hilux, irmão, linda, branca, linda, com os pneus murchos. Os 4 pneus murchos o Senhor acabou de me mostrar. E eu perguntei aqui para o Espírito Santo: que mistério é esse? Ele falou: é a condição de algumas igrejas, algumas famílias. Tudo bonito, mas o pneu está murcho, não anda. É
a desunião que murcha o pneu de uma igreja. A igreja bonita não é aquela que é bonita por fora, é aquela que é unida por dentro, onde Deus tem liberdade. Levante a mão e dê glória a Deus. Se coloque em pé adorando a Deus. Se coloque em pé. Então, amados, o Senhor me mostrou é melhor chegar a um destino com fusquinha simples do que ficar parado com uma Hilux com os pneus furados. Levante a mão que Deus está mandando glória sobre a igreja. E assim diz o Senhor: vou eu desinflamar a minha igreja, vou eu tirar a inflamação. Já estou tirando a inflamação no meio do meu povo, porque eu sou o cabeça, mas o corpo é a minha igreja, e o remédio é a minha palavra. Eu estou desinflamando e vou trazer um avivamento, e o meu nome vai ser glorificado, assim diz o Senhor dos Exércitos. Pode glorificar a Deus, que Deus está fazendo coisa linda e derramando avivamento na tua família, avivamento na tua casa, avivamento no teu casamento, avivamento no teu departamento, avivamento no teu ministério. A glória